Bom, pessoal, explicando para vocês mais aprofundadamente sobre o comprimento da circunferência e a medida dividido pela medida do diâmetro, eu peguei essa imagem do livro de vocês para poder explicar melhor. Podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Essa relação é obtida dividindo-se o comprimento da circunferência pela medida de seu diâmetro. Se medirmos uma moeda de R$1, encontraremos aproximadamente 80,9, a medida da circunferência, do comprimento da circunferência. E pegarmos a mesma moeda de R$1 e medirmos o diâmetro dela, que é 2 vezes o raio, teremos aproximadamente 27, o valor da medida do diâmetro. Certo? Agora, se a gente dividir um pelo outro, o comprimento da circunferência, que é 84,9, pela medida do diâmetro, que é 27, a gente vai ter aproximadamente 3,14. Agora, se medirmos uma lata de alumínio, encontraremos aproximadamente 220, a medida do comprimento da circunferência. Agora, se a gente medir o diâmetro, a gente vai ter 70. Então, se a gente dividir novamente um pelo outro, o comprimento da circunferência, que é 220, e a medida do diâmetro, que é 70, vai dar aproximadamente 3,1428. Certo? Então, sempre que a gente pegar uma coisa redonda e querer fazer esse cálculo para saber quanto que é o valor, né, total, quanto que é o valor do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, a gente sempre vai ter aproximadamente 3,14, que é o valor do π, certo? Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia pedir para vocês levarem coisas circulares, né, para a gente poder fazer esse cálculo, que seria até bem mais interessante e divertido. Então a gente tem que, nos dois exemplos, ao dividir o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, encontraremos sempre um número maior que 3, aproximadamente 3,14. Pode-se verificar que esse fato se repete para qualquer circunferência, ou seja, dividindo-se a medida do comprimento de uma circunferência pela medida de seu diâmetro, obtém-se sempre o mesmo valor. Esse valor constante representa um número muito importante em matemática, que é o número π, representado pela letra grega. Então aí é a fórmula do comprimento da circunferência sobre a medida do diâmetro, que é igual ao π. Certo? Aí, por ser um número irracional, utilizamos nas aplicações uma aproximação do valor π, em geral 3,14. A gente tem alguns números aí do π, como eu disse para vocês, que o π é igual a 3,14, 15, 92, 65. E mais outros trilhões de números. Bom, pessoal, essa aqui terminou a explicação. Espero que vocês tenham compreendido.